já me prendi a quem pode me salvar e levar de volta pro meu lar. A escolher o melhor pra mim, escolhi que você me queira. Minha livre escolha eu preferi te dar. A escolher o melhor pra mim, escolhi o que você me queira dar. Minha livre escolha eu preferi te dar. Nunca mais ficarei sem a paz que você me traz. Vou estar no mesmo lugar a te esperar. Deve me buscar até sermos um, até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar o que começou em mim. E os 1000 dias que eu tinha, troquei pelo grande dia que nunca terminará. Dos finais que eu poderia ter, escolhi o que me levasse até você, onde eu pudesse viver pra sempre, até sermos um, até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar o que começou em mim. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Nós estamos nessa noite propícia, na sexta-feira, que nós estamos na live do Espírito Santo. E nós queremos pedir licença porque nós estamos adentrando ao seu lar. E é uma oportunidade de nós termos nessa noite as nossas vidas tocadas pelo Espírito de Deus. E eu agradeço por você estar participando conosco. E eu quero ler um texto aqui na Palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos, capítulo 12, versículo 7 e versículo 8. E diz assim: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge as tuas. E disse-lhe o anjo: Cinge-te as tuas sandálias. E assim o fez. E disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. Até aí, queridos. Nós estamos tocados pelo Espírito de Deus a trazer uma palavra que traga-nos uma reflexão para falarmos um pouco sobre esse tema. A igreja não pode parar. Quando eu olho para a igreja, eu não vejo a igreja prédio, eu não vejo a igreja alvenaria, mas eu vejo a igreja que é constituída de cada um de nós. Eu sou parte da igreja e você que está me ouvindo também é parte da igreja. E o texto que nós acabamos de ler, ele vai nos levar a parar um pouco e pensar em tudo aquilo que está acontecendo,
nos dias que nós estamos vivendo. E eu quero que você guarde nessa mensagem 3 coisas importantes que eu vou falar, sobre 3 elementos que são fundamentais para o milagre. Eu quero falar sobre o cinto, a sandália e a capa. O que nós vemos, o que estava acontecendo é que Jesus tinha sido assunto ao céu, e agora fazia 4 anos que Jesus havia sido morto e ressuscitado e subiu ao céu. E a igreja de Jesus Cristo, ela continuava triunfante, trabalhando em passos largos de crescimento. Isso incomodava o inferno, porque a igreja primitiva estava fazendo uma demolição na seara de Satanás. E eu vejo agora que houve uma reunião no inferno, a preocupação com o crescimento da igreja, que era descomunal. Eu percebo isso, que quando uma pessoa como igreja, você como igreja, começa a crescer, começa a se desenvolver, há uma preocupação do inferno quando você começa a orar mais, quando você começa a ler a Bíblia mais, quando você começa a separar a sua vida, quando você consagra a sua vida, há uma preocupação do inferno contra a sua pessoa. Porque você se coloca como uma ameaça contra o inferno. E eles fizeram uma reunião para conseguir parar a igreja. Se nós conseguirmos parar a locomotiva, nós vamos conseguir parar os vagões. E eu vejo que foi lançado um plano. E Satanás e o inferno tinham o alvo, que era atingir os líderes da igreja primitiva. E era Pedro, que era a mente pensante, e era também Tiago, que era o pastor da igreja em Jerusalém. E a investida foi para que prendesse os dois. E quando as autoridades chegam e perguntam para Tiago: você é filho de José? Ele disse: eu sou. Você é filho de Maria? Eu sou. Então é esse mesmo que nós vamos prender. Pedro, você é Pedro? Sim. Então é esse, você está preso. E levaram os dois presos. Só que Satanás, ele erra o alvo. Quando ele prende a Tiago, eles perguntaram: você é filho de José? Mas não era José de Maria, mãe de Jesus. Era José de Zebedeu. E quando perguntou a sua mãe, a Maria, ele disse: é. Mas era Maria Salomé, não Maria, a mãe de Jesus. Eles prenderam o Tiago errado. Tinha 4 Tiagos dos que serviam a Jesus, dos discípulos, daqueles que estavam com Jesus. E eles prenderam não o pastor Tiago, pastor da igreja, mas prenderam a Tiago, o qual servia juntamente com Pedro. Prenderam a pessoa errada, erraram o alvo. E eu quero profetizar nessa noite que toda a investida de Satanás contra a sua vida, ele vai errar o alvo. Ele não vai conseguir chegar até você, ele não vai conseguir atingir você. E agora Pedro recebe uma sentença como Tiago, que Pedro ia morrer naquela noite e Tiago ia morrer no outro dia. E agora Pedro olha para Tiago e diz: Tiago, shalom, meu irmão. Quando você chegar lá com Jesus, você está com medo? Ele disse: não. Depois que conhecer Jesus, eu não tenho medo mais da morte. Quando você chegar lá, Tiago, fala para Jesus que eu estou com saudade dele. E Tiago pergunta: Pedro, se eu vou morrer hoje, você vai amanhã? Você mesmo chega lá e fala para ele: não precisa eu levar recado. Daí Pedro fala: você não lembra que nós estávamos naquela reunião e Jesus disse que eu ia
ia ficar velho, que eu ia viver a minha velhice, então eu não vou morrer agora, Tiago. Ele tinha convicção, a palavra do rei tem poder, mas a palavra de Deus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então eu não vou morrer agora, Tiago. Você fala para Jesus, manda um abraço que eu estou com saudade. E o que acontece é que Tiago é morto e Pedro permanece na prisão. E fala que uma luz, o anjo aparece na prisão. Aparece na prisão para realizar um grande milagre da libertação. Nesta noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Haverá um grande milagre na sua casa. Você que está me ouvindo, está participando, nós já vamos orar por você. Nesse momento, nós vamos ouvir uma bela canção e logo em seguida, nós vamos estar levantando um clamor em favor da sua vida. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Glória a Deus. Nós vamos orar. Antes de orar, eu quero afirmar que toda arma forjada contra nós não prosperará. Satanás não terá êxito sobre nós. E é por isso que eu vou clamar sobre a sua vida, para que todos os intentos, todos os dardos do maligno não consigam alcançar a sua casa e a sua família. Nós vamos orar. Amado Pai, em nome de Jesus, eu estou clamando agora por essa casa que está sintonizada conosco, aqueles que estão participando dessa live através das redes sociais, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, que todos os planos, intento, os ardis de Satanás não consigam alcançar essa casa, essa família, esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está ouvindo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, traz o livramento, que o Senhor traga, Senhor, a graça sobre essa casa e sobre essa família, em nome de Jesus. Amém. Continuando aqui o nosso raciocínio nessa reflexão, eu vejo que agora o anjo se apresenta naquela cela e ele diz para Pedro: se coloque em pé, depressa. Havia pressa no anjo, fala para ele: depressa, se coloque em pé, coloque a capa nas suas costas, calce a sandália e coloque o seu cinto. Eu vejo que há algo importante. A capa simboliza a autoridade, o cinto era costume da tradição judaica. Nenhum judeu usava aquele vestido se não tivesse o seu cinto. O menino, quando nascia, ele ganhava o cinto do seu pai. E a menina, quando nascia, ganhava um cordel das 10 dracmas. E isso era importante para o judeu dentro da sua tradição. Agora o anjo fala para Pedro colocar o cinto e calçar a sandália. E havia pressa para que o milagre da libertação acontecesse. E eu quero profetizar sobre a sua casa hoje à noite, querido, que Deus tem pressa em realizar esse milagre sobre a sua família. Deus tem pressa em libertar os seus filhos. Quem sabe que está nas drogas, quem sabe está longe do caminho do Senhor. Deus tem pressa em curar você, reestabelecer o seu corpo físico e trazer saúde para o seu corpo. A pressa, a igreja não pode parar. A igreja não é um mausoléu, não é um
patrimônio tombado histórico, mas a igreja é um órgão vivo. A igreja, ela está trabalhando sem parar. E eu quero profetizar sobre a sua casa nesse momento. A unção que está nesse altar é a unção de cura que está sobre a sua casa, está sobre a sua família, está sobre a sua vida. Nós estamos dizendo: Maranata, vem Jesus. A igreja não pode parar. Há um lufote enorme nos dias que nós estamos vivendo, sobre a guerra que está Israel envolvida. Nós cremos que há paz, haverá paz sobre Israel. Nós temos que há nesse momento uma distração daquilo que está acontecendo na Rússia e está acontecendo na Ucrânia, e o holofote está voltado para Israel. São os sinais de Deus para a nossa vida. A igreja não pode parar, ela segue triunfante. E eu vejo agora o anjo que fala para que Pedro calçasse a sandália, colocasse a capa e colocasse o cinto. E eu penso assim: quando Pedro entra naquela prisão, ele passa ali pela sala dos oficiais, e ali normalmente é como uma pessoa é presa, fica ali a roupa, a sandália, o calçado, fica ali. E Pedro estava na prisão, estava sem a capa, estava sem a sandália, estava sem o cinto, mas agora o anjo aparece com o cinto e fala: o anjo, demonstrando a teofania, era o próprio Jesus que estava ali, era ele que estava ali se manifestando, a manifestação do próprio Deus ali naquela prisão. Quando fala no singular, significa que o anjo era o próprio Senhor. E agora eu vejo que ele aparece com esses objetos que pertencia a Pedro. Eu quero dizer que o anjo passou na sala dos oficiais, pegou aquilo que pertencia a Pedro. Essa capa é de Pedro, essa sandália são de Pedro, esse cinto é de Pedro, e leva para ele, para que ele pudesse se aprontar, para que eles fossem libertos. Quebra-se as algemas e quebra-se ali a sua prisão, e ele levanta e se veste. Eu quero dizer que Deus está trazendo livramento para a sua casa, livramento para a minha casa, e não só livramento, tudo que é seu, que havia se perdido, está sendo restituído. Deus não vai deixar nada que é seu ficar para trás, mas Ele vai trazer a restituição. E nessa noite Deus está trazendo a restituição sobre a sua casa, sobre a sua família. Pedro recebe a libertação daquela prisão e continua fazendo a obra de Deus até que ficasse mais velho, como o Senhor tinha prometido. Eu quero dizer que todas as promessas de Deus, elas vão se cumprir na sua vida. Se você crer nessa noite, você vai ver a glória de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. Nós vamos ouvir mais uma bela canção e em seguida eu volto orando por você e finalizando essa live. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Glória a Deus. Nós vamos orar nesse momento e eu quero afirmar que você está recebendo a libertação sobre a sua vida, é para fazer a obra de Deus. Pedro recebeu a libertação para dar continuidade ao ministério da igreja que estava triunfante. Eu vou orar por você agora.
apresentando diante do Pai. Amado Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essas pessoas que estão acompanhando a live do culto do Espírito Santo, todas as sexta-feira. Que o Senhor venha abençoar o pastor Rafael, o pastor Newton e toda a equipe de louvor que participa, Senhor, desse culto. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do pastor Toninho e da pastora Lourdes, que o Senhor possa abençoar a igreja quadrangular, a igreja do Senhor aqui na terra, todos os pastores, toda a igreja que está trabalhando em prol do reino de Deus. A igreja não pode parar, que o Senhor possa alcançar alguém que está doente, ouvindo essa live, participando, que o Senhor traga cura, traga libertação, que o Senhor venha abençoar o Brasil, a nossa nação, que o Senhor venha abençoar Israel, que o Senhor venha abençoar todas as nações que estão passando por opressão, por uma ditadura. Nós queremos te agradecer por esse momento, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E na próxima sexta-feira, às 20 horas, nós estaremos novamente aqui, em nome de Jesus. Amém.